Olá, gente. Que bom estar com vocês agora de novo aqui nessa quarta-feira para mais uma live. Dessa vez um assunto também que eu acho que vai ser muito importante para todos nós, porque como é que a gente sabe que a gente está alimentando bem as nossas emoções, né? Como é que a gente pode saber que tudo que a gente está ingerindo está sendo bem absorvido e está contribuindo para o nosso bem-estar? Esse é o tema da nossa live de hoje, com uma pessoa muito especial, que é a doutora Gisela Savioli. Ela é jornalista, além de fitoterapeuta e nutricionista, apresentadora de rádio e de televisão, tem programas na Canção Nova, escreveu 7 livros muito interessantes, 6 relacionados toda a questão toda da nutrição e bem-estar, e um que eu até vou mostrar para vocês, que eu achei muito bonito, A Filha da Fé, onde ela conta a trajetória dela de encontro espiritual. Muito bonito o livro dela. Antes de chamar a Gisela, eu vou ver aqui. Minha mãe, Marisa Boca, 90 anos, entrou aqui. Meu marido, Cláudio Pereira, também. Leda Franciscone, Ana Cristina Zeferino, Maria Tereza Ribeiro, Heloísa Reis. Está entrando muita gente, que bom. E a gente vai aqui falar sobre esse tema que vai trazer para a gente a questão toda do bem-estar, né? O que a gente come, o que a gente deve comer, o que a gente não deve comer, como é que a gente tem toda essa relação de nutrição, bem-estar, depressão, né? Aliás, tem um livro dela muito interessante, Estresse, Ansiedade e Depressão em relação ao que nós ingerimos. E eu vou chamar então agora a Gisela, que já deve estar aqui. Aqui, estou chamando a Gisela. As pessoas estão entrando. E a gente vai começar a falar sobre isso, que eu acho que é um assunto que todos nós que estamos agora nesse momento também precisamos saber o que a gente escolhe para se alimentar, né? É muito importante essa escolha. Conectando com ela, vamos ver. Olha, Gisela, tá boa, querida? Eu tô bem, que prazer. Prazer, Gisela, tá meio... Você tá no 4G? Tô no celular, peraí. Porque tá meio a sua... celular, mas deixa... Tá meio embaixo. Tá, peraí. 2 minutos que eu já mudo aqui. Ok. Espera só um minuto. Vai ver você. Tá. Só. Bom. Deixa eu ver se agora melhorou. Entrou, Ana Maria, Sibeli Oliveira, Juliana Lima. Tá entrando gente. Em Família Bom, Maria de Fátima, Maruza Fontes. Está melhorando, Gisela. Júnia Vamos lá, espera só um pouquinho. Já me organizo. Pronto. Tá, não tem problema. Cláudia, Mônica Oliveira, Márcia Maria Matos, Estela Vergine. Estou aqui falando das pessoas que estão entrando enquanto você está se arrumando aí, está se organizando. Tá, Fisioterapia Madureira, Miriam Mara, Edileia Veiga, Maris Vazoler, Laila Veloso, Carmen Lúcia Souza, Paula Lamego, Fátima Holtz. Olha só, gente que eu nem sei, gente, estou dando cada um nome atrás do outro. Mas você sabe, eu estou esperando aqui a Gisela, coisas interessantíssimas aqui. Pronto. Acho que agora está tudo certo. Tudo ótimo. Prazer. Prazer também falar com você. Por isso que chama... Tem um amigo comum, né, que é o Arthur Amorim, né? E também eu descobri, lendo seus livros, Gisela, que você é muito ligada a Marici Trussardi. É essa família que é queridíssima para mim. Ah, me conta depois, hein? Ah, sou muito amiga. Glória, que você cita no seu livro, Severiano Ribeiro, é uma das minhas melhores amigas. Nós somos aqui, eu conheço a família inteira, a Clara, que é a irmã dela, Magalhães, a Pia, a Rice, a Marici, que é uma pessoa que eu conheço desde que eu sou criança. Gente. Eu achei muita coincidência quando eu comecei a ler seu livro e vi que você teve todo esse entendimento bonito da espiritualidade, da religiosidade na casa da Marici. Ela foi assim... Bom, primeiro, boa noite aí para os seus seguidores, né? Um prazer enorme estar aqui. Desculpem a pequena confusão,
Mas sabe quando eu conectei num equipamento que de vez em quando eu faço live, que fica carregando o tempo todo, porque eu fico morrendo de medo que no meio do caminho aconteça algum acidente de percurso. Mas eu acho que aqui ficou melhor, então vamos nessa. Mas a Marici foi responsável pela minha conversão, tanto que ela é minha madrinha de batismo, né? E a gente costuma dizer que a Glória e eu somos exatamente da mesma idade. E a Marici costuma dizer que eu sou a 11ª filha, mas não nasci da barriga, nasci do coração. Ela foi assim, ela foi uma pessoa espetacular e eu não sei o que seria da minha vida se eu não tivesse... Nossa Senhora foi muito fofa de ter colocado essa santa mulher na minha vida, tão devota de Nossa Senhora, né? É muito linda essa devoção e eu sigo ela aqui também no Instagram e vejo que ela fala, ela canta com a Clara, é um exemplo de vida realmente, né? E de força. Mas, Gisela, perguntando aqui, qual é o tema de hoje? Eu estou falando, o tema de hoje é Alimente Bem Suas Emoções, que é o título do seu livro aqui. Ó, para quem... Muito interessante, é um alerta, né, Gisela? De tudo que a gente não pode comer e como a gente tem que selecionar. Aliás, eu achei muito interessante que você pegou aquela frase, né? A gente é o que a gente come e deu um outro enfoque. Não é o que a gente come, é o que a gente absorve. E eu achei isso perfeito, porque a gente pode comer um monte de coisa e não absorver nada bom e ficar péssimo que comeu, né? Exato. E nesse livro eu faço um grande alerta, principalmente para os alimentos industrializados, porque a gente realmente perdeu assim a noção do que é comida. Tanto que quando eu escrevi aquele primeiro livro, Tudo Posso, mas nem tudo me convém, que é bem o versículo de... É uma frase de São Paulo. Eu menciono alguns alimentos que não são alimentos, são produtos industrializados e que estão mais do que comprovados cientificamente que são pró-inflamatórios. Então, hoje, naquela época, eu escrevi esse livro em 2010. Gente, só tem 2 informações desatualizadas, porque em 2016 é que surge uma tecnologia nova para dizer que não, nós não temos uma célula humana para 10 bactérias intestinais. Nós temos uma célula humana para 1,3 bactérias. Então, Márcia, continuamos sendo mais bactérias do que células humanas, né? E uma outra coisa que a gente não tem, se estica todo o intestino, que o intestino é todo cheio de ruguinhas e um monte de dedinhos para poder absorver e digerir tudo que a gente precisa. Antigamente a gente pensava que se esticasse o intestino inteiro, cobriria uma quadra de tênis, 250 metros quadrados, mas na verdade são 400 metros quadrados, a gente cobre uma quadra de basquete. Então, gente, intestino realmente é muito, muito importante. Eu achei muito interessante você contar da forma que você conta, né, que absorve os alimentos, o que a gente não deve procurar. E eu queria que você fizesse esse alerta aqui, porque por que os alimentos industrializados são tão nocivos para a gente, né? Porque as pessoas às vezes acham que estão comprando alguma coisa maravilhosa, porque está lindo e aquilo ali é muito bom e tem um prazo de validade enorme. E é o que é o pior para a nossa saúde. Quanto você escreve ali, quanto maior o prazo de validade, pior para a saúde. Menor a sua expectativa de vida, né? Eu dou umas dicas assim, foi no supermercado? Tem indústria do bem? Tem. Então, qual é? Aquela que embala no vidro, aquela que você olha no rótulo, geralmente não tem mais do que 5 ingredientes, você lê os ingredientes, você reconhece nome de comida. Agora, fugiu disso, devolve. Porque uma das coisas que a Anvisa permite, e eu coloco no livro como é que são as legislações para as pessoas entenderem. Então, o que acontece? O aditivo alimentar, ele não é para o ser humano que vai comer aquele alimento. Ele é para aquele produto que já foi extremamente manipulado.
ter um atrativo de cor, de sabor, melhorar tempo de prateleira. Só que, gente, tudo isso é química. E tudo que a gente coloca no nosso organismo e não nos pertence, nós vamos gastar nutrientes e energia para fazer faxina. Quem faz essa grande faxina é o nosso fígado. E muitas vezes, Márcia, a gente reclama, eu estou engordando, e depois não consigo emagrecer. Primeiro que a maioria dos aditivos alimentares estão comprovados cientificamente. Nesse livro eu coloco, né, os estudos, várias coisas. Deles, seja que a gente sabe que isso aqui é uma bebida assim que aumentou, no caso do refrigerante, 400% no último nosso POF, né, que é o orçamento familiar, né? A pesquisa de orçamento familiar, nós tivemos um aumento de 400% no refrigerante, 400% nos salgadinhos, em detrimento da comida de arroz, feijão, essa coisa toda. E um dos componentes dentro, que é um aditivo alimentar, eu até cito, é o benzoato de sódio, né? E tem um corante horroroso, né? E tudo isso não vem escrito, né? Eu boto a letra, né? Porque o pessoal não vai escrever nome e sobrenome dos inimigos, né? Eles colocam uma letrinha. Então, você tem, por exemplo, a tal da eritrosina, né? Gente, isso inibe dopamina. Gente, dopamina é aquilo que faz com que você... É aquele neurotransmissor da recompensa. Sabe aquela coisa que você quer pôr para dentro para compensar alguma coisa que você não tem? Você imagina você ter num refrigerante ou numa cerveja, de repente, esse aditivo alimentar. Quer dizer, e você não toma um refrigerante no almoço? Você toma no almoço, no jantar, amanhã, depois, 7 dias por semana, 365 dias do ano. Então, de repente, a gente percebe quanta coisa acontecendo que está nos influenciando, está nos abatendo, está nos fazendo até querer mais coisas diferentes desse refrigerante para preencher algo que está faltando. Por quê? Porque eu estou destruindo através de aditivo alimentar. Não bastasse isso, por exemplo, aquele corante da gelatina. Quando você está fazendo estágio... Eu não como os corantes, gelatina colorida, mas nem nunca dei para minhas filhas. Eu tenho horror a isso. Márcia, quando você está fazendo estágio no hospital, tá lá um cartaz desse tamanho: não dá gelatina colorida para paciente que vai fazer colonoscopia, principalmente a vermelha, tinge o intestino. Aquilo eu já fiquei alerta. Agora, Márcia, quanta criança comendo uma gelatina colorida e depois chega na escola... não consegue se concentrar. Por quê? Porque simplesmente o corante é excitatório cerebral. Aí vai um monte de criança para o psiquiatra, sai com aquela receita de Ritalina, quando na verdade é aquele infeliz, aquela infeliz daquela gelatina ou aquele peito de peru que todo mundo acha a coisa mais saudável do planeta, gente. Aliás, gente, toda vez... Você descreveu uma pessoa que foi no seu consultório que disse: não, eu faço um lanche super saudável, eu como peito de peru. Aí você pergunta: mas que cor tem? Ele: rosa. Pois é, peito de peru é rosa. Eu adorei esse lanche dela. Gente, você sabe, uma das primeiras vezes, porque o padre Fábio de Mello foi o meu primeiro paciente, acredita isso? Acho que eu digo que eu estraguei ele porque ele é tão fascinado com coisa de saúde. E eu lembro, porque cada livro que eu lanço, ele me chama no Direção Espiritual, é da Canção Nova também, mas a gente sempre que tem um livro novo, ele me chama, que ele adora falar desse assunto. Eu lembro a primeira vez, Márcia, que quando eu fui falar do peito de peru, ele abre o olho assim, com cara de que eu vou falar uma coisa ótima. Quando eu terminei de falar o que tinha em cada um, porque, gente, é o seguinte... Que cor é o peito do peru de verdade? Não é branco, lembra? A gente tinha Natal que tinha peru de verdade, né, Márcia? Bom, que cor é aquele? É rosa. Bom, por quê? Por causa de corante ou nitrito. Gente, nitrito forma uma nitrosamina cancerígena no intestino para começar. Bom, aí fizeram rosa. Tem que manter rosa. Aí, para manter rosa, eles põem um tal de bisulfito, que quem tem alergia respiratória, meu Deus, é um passaporte para o hospital. Aí, já pôs o corante.
colocou o tal do bisulfito, aí perdeu o sabor, vamos pôr o quê? Glutamato monossódico, né? E, gente, glutamato, a gente tem canais de glutamato no cérebro que não são para ficarem excitados, porque eles são excitatórios, com um peito de peru, porque assim, tudo que é industrializado, para ficar gostoso, eles põem glutamato monossódico, né? E aí, se você olhar, tá assim, glutamato, já falei dos canais de glutamato. Agora, monossódico. Ah, mas eu não como sal. Ah, tá bom. Monossódico. Lembrando, onde vai o sódio, a água vai atrás. E nós, mulheres, em época de TPM, né, o que acontece? Inchadas. Por quê? Porque tá comendo raio do peito de peru, gente. E esse peito de peru, além desse glutamato monossódico, eu gosto de lembrar, Márcia, a receita do soro caseiro. O soro caseiro é feito de água, açúcar e sal. Por que o sal? Porque o sal dá uma carona para a glicose fantástica. Então, coma sal e absorva mais glicose. Então, é uma benção. Aí, o antioxidante, que é para não, justamente não deixar crescer bactérias também no alimento, é uma sigla absurda e que é o quê? É aquela para aumentar o tempo também de prateleira, de geladeira do peito de peru, que quando você vai olhar, ele evita que cresçam bactérias, tá? No alimento. Aí você come, vai matar que bactérias? As nossas boas bactérias intestinais. E, gente, Márcia, é um horror. Aí, Márcia, eu falava assim, somos o que comemos. Aí eu mudei o discurso. Somos aquilo que conseguimos absorver. Você sabe agora o que eu falo? Eu estou escrevendo um livro novo, que é o livro que eu sempre quis escrever. Até vai sair o ano que vem. Foi a editora Planeta que me convidou. Mas com essa pandemia eu falei, não, eu quero lançamento físico. Eu não quero esse negócio de online. Aí a gente deixou para maio, junho, uma coisa assim do ano que vem. Eu só falo de intestino. E eu digo assim, o título vai ser assim, intestino, onde tudo começa e não onde tudo termina. Olha, isso e aí, gente... É muito bom. Até e aí, Márcia... Quero o cérebro no intestino, né? O coração no intestino. Os orientais têm outra percepção. Total. E graças a Deus agora a gente já está com essa visão, mas isso é tudo muito novo realmente, né? Hoje, Márcia, a gente está atravessando um momento que a medicina vai mudar muita coisa, porque eu vejo pelo meu marido, o Roque, eu digo assim, um dia ele vem com plaquinha de patrimônio do INCOR, porque o INCOR tem 44 anos, ele tem 44 anos de INCOR. Ele ajudou a empurrar os móveis, ele é concursado, tirou o primeiro lugar e ganhou lá a vaga dele. Então, o ano passado é que ele falou para mim assim, Gisela, sabe aquelas coisas de intestino que você fala tanto? Porque eu estudo fora, né? Aí, no Instituto de Medicina Funcional nos Estados Unidos, a gente há mais de 10 anos falando de intestino, e o Roque olhando do lado, cadê os artigos científicos? Falei, calma, já vão chegar. E nisso ele me falou o ano passado, falou, Gisela, sabe aquelas coisas de intestino que você falava? Agora que lá no INCOR estão começando a associar essas bactérias que nós chamamos de microbiota intestinal com todas as doenças. Então, Márcia, quando eu digo assim, nós somos o que comemos, mas nós somos aquilo que absorvemos, hoje, sabe o que eu falo? Creia-me, nós somos aquilo que comemos para dar de comer às nossas bactérias intestinais. A gente não come pra gente, a gente come para elas. Nossa! Olha só. E se você dá o alimento certo, isto é, vamos falar na palavra de Deus, terceiro dia, o que Deus fez para a gente comer? Legumes, verduras e frutas. Se você põe 80% da sua alimentação no prato disso, você está alimentando a sua boa microbiota e olha como Deus é maravilhoso. Na hora que a sua microbiota come aquela fibra, sabe o que ela devolve para você? Uma série de substâncias extraordinárias, uma delas que muita gente que está nos seguindo, assim, se é atleta, essas coisas, já deve ter ouvido falar,
chama-se ácido butírico. Você acredita que esse ácido butírico, quando é produzido no intestino, quando ele cai na corrente sanguínea, dentre outras coisas que ele faz, Márcia, se a gente tem uma célula tumoral iniciando, ela faz uma morte programada. Olha que Então, comer né? é lindo. Muito. Não, Deus nos fez perfeitos. Então, se a gente segue o roteiro, nossa, ninguém erra. É muito. Eu adoro nutrição, sou apaixonada. Adoro passar essas informações para a população, porque muita gente se vê envolvida por, mas tem que tomar 3 porções de laticínio por dia, senão você vai morrer de osteoporose. Márcia, como é que Deus vai fazer o ser humano depender da glândula mamária de um outro bicho? Como é que faz a indiazinha no meio do Amazonas? Não tem curral e não tem padaria, ela não tem osteoporose e o menino dela é, um parrudão. Nós não fomos feitos para entender proteína do leite de outra espécie que não seja humana. Aí a gente começa, né? Aquela coisa. E aí a gente tem conversa para muito tempo, minha querida. Agora, Stella, você fala sobre estresse, ansiedade e depressão num outro livro seu, relacionado à comida. Eu queria que você fizesse essa relação aqui rapidamente para a gente. Como é que é essa relação de estresse, depressão e nutrição? Márcia, eu como nutricionista clínica, eu atendo todas as patologias. Na nutrição você tem essa felicidade, você não tem uma... Quer dizer, tem gente que se especializa, mas eu abri o leque e quem bate na minha porta tem atendimento. E na nutrição pode ser até que você não ajude a curar, mas você ajuda a controlar. Tem coisa que não tem cura, mas tem controle. E uma das maiores coisas que eu vejo, primeiro, com essa coisa das pessoas só se alimentarem de produtos industrializados, o que acontece? O que menos elas conseguem nesses pseudos alimentos simplesmente chama-se nutriente. Vitaminas, minerais, compostos bioativos que estão no alimento de verdade, que está lá na natureza. Então, você quando vê uma pessoa obesa, ela chega obesa, mas desnutrida. Olha o paradoxo, né? E se ela está desnutrida de nutrientes, eu digo que nutriente dá inteligência às nossas emoções. O jeito que você vai ver um problema, como você vai olhar, a resiliência que você vai ter a ele, depende de nutriente. Então, se você é uma pessoa que não se alimenta corretamente, você vai ter um estresse muito maior ao dia a dia. Você não vai saber lidar com aquilo tudo. E se estressando, você sabe que, como eu falei, Deus nos fez impecáveis. Então, olha que coisa mais bonitinha. Quando você herdou metade do papai, metade da mamãe e formou a Márcia, esses dois aqui, esses dois cromossomos, o que eles fizeram? Eles têm endereços idênticos, tá? Só que veio do papai e veio da mamãe. Às vezes, um endereço aqui não está tão bom quanto o outro. Então, o corpo faz uma coisa linda. Ele prevalece o bom e silencia o mal. Então, quando você entra em estresse, esse que foi silenciado, acorda. Por isso, gente, que todo processo de uma doença autoimune, algum problema encrencado com a saúde, vai investigar. Onde começou? Depois de um estresse. E um gatilho de estresse, que se você tivesse melhor alimentada, com nutrientes, o que aconteceria? Você teria lidado melhor com essa situação. Então, hoje, o que você mais vê são pessoas num nível de estresse, você veja agora essa pandemia, né? Nossa. Como que foi? Quanta gente engordou? Porque eu falo, gente, estresse engorda. Então, nem que seja por isso, evite se estressar. Mas, então você fica à mercê das suas paixões. Então, você não tem nutriente para lidar com uma situação. Você tem um cérebro que está excitado o tempo todo por causa de aditivo, de corante e conservante. Fora isso, Márcia, muitos desses aditivos alimentares inibem enzimas digestivas. E se você não tem enzima digestiva, como é que você vai digerir para depois absorver? Por isso então, é tudo isso. Por isso é o mal-estar das pessoas dizendo que não fazem boa digestão, que não estão se sentindo bem.
né? Isso é clássico, porque uma das coisas que acontece, mas é até bom você tocar nesse assunto, quando você estressa, você tem um mecanismo, porque assim, você estressa para quê? Tudo que Deus fez é bom. Então, estresse existe? É bom, mas o problema é estressar demais ou estressar de menos. Hoje nós estamos matando quantos leões por dia? Antigamente a gente saía da caverna para matar um leão, né? Hoje em dia o povo mata o leão, deixa uns 3 para o dia seguinte, leva um para dormir em casa, né? Pode nem sair. Então, muito do que está acontecendo agora é em relação a essa situação. E é muito interessante porque o homem, então, nesse item, ele se vê bastante. Então, estressar é natural. Mas o que a gente não pode é estressar e não voltar ao que se chama de estresse, né? Porque o homem da caverna estressava para sair para caçar, mas quando ele comia lá, caçava, ele voltava para a caverna para descansar. Nós não estamos fazendo isso. Então, a gente está o tempo todo estressado. Só que na época do homem paleolítico, não tinha band-aid, não tinha antibiótico. Então, estressou, o que o corpo faz? Produz um monte de moléculas pró-inflamatórias, porque aquele cara vai lutar, vai se machucar, vai pisar em lugar errado porque está fugindo do bicho. Então, essas substâncias pró-inflamatórias são fantásticas na hora de uma luta ou de uma fuga. Só que você está o tempo todo estressada diante de um computador, num noticiário que você bem vê como é que estão aquela conversa, né, que ninguém mais aguenta. E, no final, o que acontece? Essas substâncias, elas continuam sendo produzidas, só que tem uma hora que o corpo fala assim, Márcia, vamos dar um tempo, eu não posso ficar com esse tanto de radicais livres que são importantes na hora de fazer uma faxina, mas demais não são interessantes. Aí o corpo para de fazer tudo que ele está fazendo para acudir o mais importante. Naquele momento, nivelar esses radicais livres, para você, de repente, não acender aí um câncer, né? Nisso, um dos mais interessantes minerais que ajudam a minimizar isso é o zinco. Mas aí eu falo assim, gente, não vamos olhar o zinco como o rei da história. Pensa que vitaminas e minerais é como se fosse uma grande orquestra. Você precisa de todos na quantidade certa. Não adianta ter 5 bumbos e um violino. Agora, uma coisa você precisa de um maestro. E o maestro chama-se magnésio. Magnésio depois a gente volta a falar dele. Então, o zinco é, naquele momento, importante, mas não idealizem, não vão colocar o zinco num pedestal e falar, eu vou correndo comprar alguma coisa com zinco. Não, não é por aí, tem que ter equilíbrio. Quando eu desvio o zinco da rota metabólica habitual, a primeira coisa que ele faz é diminuir a produção de ácido clorídrico. E o início da digestão do estômago é apenas para a primeira quebra da proteína. E depende da acidez ativada pelo ácido clorídrico. Então, quando eu não tenho o bendito, por quê? Porque o zinco foi desviado e é matéria-prima para a produção do ácido clorídrico, digestão vai e fica aquele churrasco, o pessoal fala, né? Ai, eu comi aquele churrasco o dia inteiro. O dia inteiro no meu estômago. É isso. E aí você não faz uma boa digestão, você não consegue absorver. E se tem uma coisa que as bactérias do mal adoram, é proteína não digerida chegando no intestino. Pois é, então a gente tem que diminuir, vendo também nos seus livros, a gente tem que diminuir muito a carga de proteína na nossa alimentação, né? Eu vi aqui, muito. Diz, a proteína é acompanhamento, não é prato principal. Perfeito, Márcia. E nós precisamos mudar muito isso na cabeça do brasileiro, porque ele ainda acha que é assim, eu vou repetir o bife. Eu não repito o legume, a verdura e a salada. E se você bem lembra, quando a gente viaja, por mais chique que seja a família na Europa, principalmente na França, são 5 pessoas, tem 5 bifes, é um para cada um. A proteína sempre foi contada e não precisa ser mais do que 100 gramas por porção, gente. E aí, nós temos assim, hoje mais...
100 Oi? gramas. Ah, mas é tão pouquinho 100 gramas, né, Gisela? As pessoas pensam sempre assim, né? Faz assim, gente, palma da mão. O bife é isso e o peixe você considera os dedinhos. Sempre use a sua mão como porção. Então, vai pegar uma batata não maior que um punho. Então, eu Olha, gosto muito de fazer os porcionamentos. Você sabe que eu estou ajudando o Padre Osvaldo aqui da Igreja São José? Chegaram 4 novos estudantes antes do seminário, eles fazem filosofia, né? Então, os 4. Estão os 4 gordinhos. Aí o padre acompanhou os 4, aí eu fui lá domingo, até postei, fui para lá levar o café da manhã. Não, foi sábado. Gisela, Aí padre adulto. eu fui, e aí eu levei uma travessa com a minha eu gosto muito de uma receita que eu faço, aliás, tem no meu site, viu? Tem é uma omelete de forno, tá? E aí eu fiz, mas eu não fiz enfeitada assim dentro da forma bonitinha. Eu fiz ela reta porque eu ia ensinar porcionamento para eles. O Rock, mas já corta? Eu falei, não, é psicológico, tem que ensinar. Sabe o que é um porcionamento, Márcia, quando você vai cortar algo que está inteiro? Ah, O tamanho de um biscoito creme cracker. Quem pega uma lasanha e corta o tamanho quadradinho de um biscoito creme cracker. Então, a gente está muito fora dessas condutas de ideia de porcionamento, de como que deve ser montar o prato. E como você falou, bom, mas aí eu fico estressada. Se eu tenho estresse, me leva à ansiedade, me leva à depressão. O que é a depressão hoje? Uma doença inflamatória cerebral. E não se esqueça que existem 2 proteínas muito complicadas. A do glúten, que eu falo que não é moda, é ciência, e a caseína do leite da vaca, porque a caseína do leite humano corresponde a 18% de 1 litro, e a da vaca, 82%. Porque o nosso bebê nasce com 3,5 kg, da vaca com 60 quilos, né? Então, já por aí a gente vê a diferença dos bebês. E essa caseína que a gente não consegue quebrar, quando chega no intestino, eu digo que é tão diabólico isso, porque exatamente o pedaço que eu não quebro da caseína e exatamente o pedaço que eu não quebro. Por que eu digo quebrar? Porque você tem que imaginar que é como se você comesse um grande colar de pérolas e a digestão vai fazer o quê? Vai transformar o colar da proteína nas pérolas chamadas aminoácidos. Na da gordura, ácido graxo. E do carboidrato em glicose, frutose, lactose. Porque, gente, lactose é o açúcar do leite. O problema maior é a proteína do leite. E nisso, olha que coisa interessante, a sequência de aminoácidos do glúten que você não consegue digerir, principalmente o moderno, o pan-americano, né? E o da caseína são parecidíssimos entre si e mais ainda com as nossas endorfinas. Então, quando você não digere aquilo foi parar no seu intestino, atravessa a parede do intestino e cai na corrente sanguínea. Quando você tem a endorfina, que nossa, eu fiz atividade física, que delícia, quando cai aquela substância na corrente sanguínea, ela tem passagem livre no cérebro. Então, na mesma pegada da endorfina, ela vai na carona a caseína e o pedaço do glúten que você não quebrou, formando caseomorfina e gluteomorfina, que significa o quê? Eles passam pela barreira hematoencefálica, ocupam o receptor de endorfina e dão prazer. Por isso que é tão difícil a gente se livrar desse tipo de produto. Só que aí o seu sistema imunológico do cérebro, que está lá fiscalizando tudo que está acontecendo, ele percebe que tem alguém lá que não era quem devia estar. E como que o nosso corpo nos defende e o nosso sistema imunológico destrói aquilo que não nos pertence? Inflamando. Então, quando você tira esse tipo de produto da alimentação dos pacientes, principalmente com depressão, mas é uma bênção. E fora
que para as pessoas de oração, eu cuido de muito missionário, padre, bispo, etc. Quando você tira esse tipo de produto e esses excitatórios cerebrais, a mente fica clara. Então, digamos assim, sua facilidade na concentração da oração, o seu diálogo de escuta com Deus muda. É uma coisa muito bonita. O nosso corpo tem o corpo tem uma capacidade extraordinária de se corrigir. Em 3 semanas você já consegue isso. Então, Gisela, mas aí, quando você fala do glúten, quer dizer, as pessoas vão, logicamente, pensar, então, não posso comer pão, não posso comer nenhuma massa, não posso comer nada que dá prazer. É isso, Gisela? Bom, eu agora estou fazendo uma outra abordagem, porque isso dá prazer pelo vício. E eu acho que Jesus veio para nos libertar. Então, a primeira coisa é essa. Agora, eu vou fazer uma outra proposta. Não vamos falar do glúten, vamos fazer o seguinte, vocês sabiam, aí eu vou falar para todos os que estão aqui, os 333 que estão na sala. Gente, sabia que a Anvisa tem uma legislação que permite que em cada 50 gramas de farinha de trigo você possa encontrar 75 fragmentos de insetos? Oh. Que horror! Gente, nem que seja por isso, para de comer farinha. E outra coisa, eu também, quando falo com o meu paciente, eu falo assim, gente, não é para sair da prateleira do com glúten para o sem glúten. Aí eu tenho uma fatia de pão que eu podia ter trazido hoje. Eu tenho uma fatia de pão que eu digo, gente, tanto faz com glúten, sem glúten, refinado integral, e eu mostro um tubo de ensaio com tanto de açúcar que aquela fatia de pão vai virar. E a tal história... A gente tem, o pecado é bom, mas o salário do pecado é a morte, né? Então a gente tem que realmente fazer escolhas. Olha, gente, vida de santidade, caminho de santidade não é fácil, é orar e vigiar o tempo todo. E a alimentação, eu vou dizer uma coisa para vocês, é uma brecha que o inimigo está usando poderosamente. Mas o que a pessoa pode, então, comer? Vamos supor assim, uma pessoa que quer comer saudavelmente café. O pão já tirou, de cara. Querida, olha só, eu sempre convido que as pessoas... eu convido as pessoas a olharem assim, como está na natureza e como está no supermercado. Então eu falo assim, gente, entre o arroz e feijão e o macarrão, o que está mais perto da natureza? O arroz e feijão, tá? Agora... Vamos olhar, o nordestino é que passa bem com essa alimentação, porque ele está acostumado com os tubérculos, ele está acostumado com batata doce, com mandioca. Gente, muito gostoso isso, mas também não é para ficar repetindo todo dia a mesma coisa. Lembra que o corpo gosta de variedade. E se você não quer desenvolver uma alergia alimentar, a melhor coisa do mundo é rodiziar. Então... Nossa, para começar, eu sempre peço para aquele suco de couve maravilhoso, que eu falo, gente, mas na centrífuga, porque é a única hora que eu quero suco na vida do meu paciente. Porque se Deus quisesse que a gente comesse fruta na forma de suco, já trazia pendurada na árvore. E por que o suco de couve? Porque ele é uma farmácia, ele é um poderoso cicatrizante de todo o epitélio gastrointestinal. Então, isso daí fora que tem um monte de substâncias bárbaras para quem tem dor articular, um monte de coisa. Então, a gente começa sempre com o suco ou de frutas vermelhas do seu quintal, sabe? Aquela coisa bem prática. Agora, o que você gosta de comer? Tem muita gente que não faz questão de tomar café da manhã, Márcia. Até pouco tempo atrás, porque tem que tomar, tem que forçar. Hoje não. Hoje eu digo, não tem fome? Não coma. Você consegue ficar até a hora do almoço sem comer? Perfeito. Você está fazendo 16 horas de jejum intermitente, que quando eu aprendi isso nos Estados Unidos há 8 anos atrás, Márcia, meu professor de neurologia falava que isso era para melhorar memória e não para emagrecer. Então, a gente foi feito e evoluiu na escassez, não na fartura. Então, o que está nos matando é um pouco isso. Então, de manhã, o que você gosta? Por exemplo, você, Márcia, eu vou fazer o teu café da manhã. O que você tomou hoje?
Eu gosto de tomar ou suco verde ou suco vermelho, que eu faço aqui com frutas vermelhas. Perfeito! Maravilha. Mas tomo Veja bem. café com óleo de coco e canela. Ótimo. Você põe o óleo de coco? Você sabe que ultimamente andaram saindo os estudos que eu estou revendo um pouco, porque a gordura saturada ela é altamente pró-inflamatória. E a gente está usando um pouco, fazendo um balanço assim, se esse óleo de coco todo dia, o tempo todo, vale a pena, tá? Eu sei que faz aquele coffee bullet, né? Mas dá pra gente trabalhar de uma maneira diferente, tá? Então, hoje, para mim, é o azeite o melhor tempero para tudo. Realmente o azeite. E pode esquentar, viu, Márcia? Saiu um estudo que eles pegaram azeite e durante 4 horas eles deixaram a 180 graus. Acabou, ainda tinha um monte de substâncias interessantes. Então, esse negócio de aqueceu, perdeu, não. O azeite ainda é a melhor opção. Mas, então, aí... Oi? Pode botar o azeite no café? Não. Não precisa botar o azeite no café. Não. Você vai fazer uma outra abordagem. Então, por exemplo, dependendo do paciente, uma coisa que a gente tem que comer todo dia, gente, sem brincadeira, ovos, tá? O ovo entra... Adoro ovo. Gente, ovo tem colina, cérebro. Eu tenho nesse livro, você viu no Alimente Bem Suas Emoções, que eu coloquei na mesma, assim, que você abre o livro e você consegue ver. Gente, ovo tem todos os nutrientes. É o segundo melhor alimento. É o segundo melhor alimento do mundo. O primeiro é leite materno, tá? E o segundo são os ovos. Só que o ovo só não tem um nutriente, Márcia. Vitamina C. Então, toda vez que a gente come ovo, nós vamos aproveitar e fazer o quê? Ingerir alguma coisa que tenha vitamina C, como, por exemplo, o seu mamão da manhã. Porque todo mundo tem mania de achar que é só laranja, limão que tem vitamina C. Gente, deixar aqui um recadão. Quem tem enxaqueca e dor de cabeça, essa família da laranja... retira que você vai tirar a sua dor de cabeça com a mão, tá? Laranja, limão, mexerica, polcã, laranja-lima, lima da Pérsia, toranja, tudo aquilo que você corta e olha e tem aqueles gominhos, né? Então, aquela é a família cítrus. Não tem nada a ver com vitamina C nem ácido. Então, quando você come ovo, por exemplo, 100 gramas do mamão papaya, e você pode ver que eu pus as tabelas no livro, porque assim o livro dá autonomia para as pessoas. Eu procuro dar maior liberdade para as pessoas, sabe? Andarem com as próprias pernas. Então, você come lá o seu mamão e você está comendo o seu ovo, você já ingeriu a vitamina C que precisava. Tudo bem. Ai, eu gosto de um carboidrato de manhã. Gente, você falou da tapioca. Só que tapioca vira açúcar rapidinho. Então, se você quiser colocar, por exemplo, a farinha que vai fazer a goma da tapioca e bater junto com o ovo e fazer a tal da crepioca, perfeito. Mas você tem, sabe o quê? Por exemplo, você pode deixar congelado alguns tubérculos e, por exemplo, a batata doce. Bom, batata doce você põe no micro-ondas, isso foi Paulo Ricardo que me ensinou. Você põe 4 minutos, a batata doce fica assada no micro-ondas. E aí você joga um balo de um azeite de oliva. Aí você pode pegar e amassar assim para despertar um orégano ou na sua mandioca. Gente, tem muita coisa boa para comer. Então, a gente só precisa um pouco de atenção e mudar a rotina. Porque a gente tá muito assim, ai, pãozinho com manteiga, café com leite. Aí eu troco, dali uma semana o povo liga. Ai, doutora, tô enjoada. Eu falei, há quantos anos você come aquele pão com manteiga e café com leite e não enjoa? Você vem me dizer que você tá enjoando de mandioca e ovo e uma série de outras coisas. Aí cada um... Desculpe. Ia dizer ela, e a manteiga Gi? Eu acho bobagem a gente gastar dinheiro com a manteiga tal. Por quê? Come a manteiga normal. Porque assim, a manteiga, mas aí eu convido a comprar ou a orgânica, ou as francesas, holandesas. Por quê, Márcia?
Tudo aquilo que a gente não consegue eliminar porque o fígado não tem nutriente, fica estocado no nosso tecido gorduroso. E do animal também. Então, hoje tem uma outra pegada de dizer, coma o animal que você sabe o que ele comeu. Eu tenho até uma figura que eu selecionei para colocar numa próxima palestra, que é medonha. É o homem, dentro da boca dele um bicho, dentro da boca do bicho outro bicho, e vai mostrando a cadeia alimentar. Então, no caso da gordura, procure um animal saudável. E aqueles franceses, por causa daquele queijo, aí eles só faltam carregar o bendito a bendita da vaca no colo. Então, a manteiga europeia é melhor, tá? E fora que ela é uma delícia, né? Então, eu acho bobagem, porque eu penso assim, a partir do momento que você esquentou aquela gordura, já tá mudando a conformação do ácido graxo. Então, com a manteiga, se você não tem aquela super mega alergia à proteína do leite da vaca, pode comer, não tem problema nenhum. Diz ela aí a gordura do porco, que agora se fala tanto que é melhor do que qualquer tipo de óleo. Depende do porco, né? Então, daquele porquinho que o vô da gente criava lá no sítio, que era super cuidado, é uma coisa. Só que a gente não pode esquecer que o vovô estava numa época que não tinha o estresse que a gente tinha hoje, não tinha a poluição que nós temos hoje. Hoje a gente toma uma água altamente contaminada de metabólitos urinários de hormônio e de quimioterápicos. Por isso que eu digo que hoje, se tiver que investir, invista numa água boa, mineral. Ó, a minha aqui de casa, eu só uso de vidro. Eu só compro água em vidro, porque nem a filtragem dos bons filtros, inclusive eu comprei um japonês que eu paguei assim uma fortuna há uns 15 anos atrás, aí quando eu fui perguntar se na osmose reversa segurava esses metabólitos urinários, ninguém conseguiu me responder. Eu falei, não, vou para água mineral na garrafa de vidro. Então é bem dentro disso. Nossa, como é difícil se alimentar de coisas boas sem ter esse lixo todo em volta da gente, hein, Gisela? Mas a boa notícia, Márcia, a gente tem que aprender a comer menos. Nós comemos demais. Pensa quando você olha uma pessoa de idade, você já viu um velhinho gordo? São todos magrinhos. É magro. Os que estão com 90 anos, é tudo magrinho. O Rock, ele é cardiogeriatra. O que nós temos muito no consultório são os grandes idosos. Você precisa de ver que beleza quando a gente pega centenários, assim, que estão bem, que vêm sozinhos de metrô, Márcia, que moram ainda sozinhos, que fazem feira. Mas aí você vai ver, porque a coisa que eu mais gosto é de conversar com eles, a conduta. Eles comem quando tem fome, eles não comem muito. Muitos não é que jantam lanche, que é o que a gente está fazendo hoje em dia. Eles nem jantam, tá? Eles têm uma refeição muito mais frugal, entendeu? E a gente come demais, mas demais, sim. E quando você começa a analisar esses tipos de jejum hoje que estão assim na moda, mas quando você começa a analisar e estudar cientificamente, você percebe o quanto o corpo se beneficia quando você para de comer. Esse negócio de comer de 3 em 3 horas, pelo amor de Deus, isso já está mais do que visto que isso aí não é adequado. Então, períodos de jejum são muito interessantes. Aí a gente vê como a nossa igreja é sábia, né? Jejum. Jejum. Então, sabe, a gente tem assim, se a gente comer menos, e como diz o Michael Pollan, né, aquele jornalista americano, ele fala, pague mais e coma menos. Então, quer comer um presunto? Vai pagar cento e não sei quantos reais naquele San Daniele, naquele pata negra que ficou, de fato, 2 anos pendurado lá, secando. Aí você não vai comer 1 quilo daquele presunto, né? Você come bem pouquinho. Então, gente, é bem por aí, sabe? É 80% da nossa alimentação, legumes, verduras e frutas. É só olhar, ó, Deus fez, 3º dia é isso, 4º dia não fez nada para comer, 5º dia, qual a primeira proteína que ele colocou na Bíblia? Peixes. Aí você pergunta, Márcia, nós temos 14 refeições entre almoço e jantar durante a semana.
Quantas as pessoas colocam peixe? No máximo uma na sexta-feira, porque tem no quilo. Agora que está todo mundo na quarentena, não tem mais quilo, nem isso está comendo. Então, nós temos que melhorar o nosso consumo de peixes e pouco, gente. Não precisa ser mais do que 100 gramas por porção. Eu gostei Não há da mão, necessidade. da mão e do peixe. É, um filezinho de tilápia tá perfeito. Isso. E evita de fritar, porque tudo que é grelhado, que tem aquele douradinho, aquele é acrilamida, que também é cancerígeno. Prefira as coisas no vapor, ensopadas, de forno. Essa é a melhor conduta. A E receita depois nós temos as aves e os ovos, e só no último dia que Deus fez o resto das proteínas, que tudo bem, gente. Ninguém vai deixar de comer carne vermelha, mas com muito menos intensidade. Gisele, e o chocolate? Eu vi também que tem um caso aí no livro que você diz para a moça comer chocolate 2 vezes. Chocolate amargo. Porque é o seguinte, mas você sabe que tem um chocolate chamado Chocolife, que eu amo, é 50% e é gostoso. Porque, gente, ninguém merece comer coisa ruim. Então, lá no consultório, antes da pandemia, eu fazia um banquete de degustação. Começava com suco de couve, que eu levava o paciente lá na cozinha para fazer comigo, tomar, porque fica aquela cara, né? Ai, mas toma, adora. Depois fazer degustação, inclusive desse chocolate. Por quê? Quando a gente estressa e o cortisol vai lá em cima, o antagônico a ele é a serotonina. Porque se eu preciso da pessoa pilhada para fugir ou para lutar, para que eu preciso de um neurotransmissor que me dê bem-estar? Muito pelo contrário, eu preciso da pessoa pilhada. Então, quando o cortisol sobe, a serotonina cai. E uma das grandes, assim, um dos grandes problemas daquela vontade de comer doce no meio da tarde, no final da tarde, é um recurso do organismo para fazer justamente o corpo sobrar um pouquinho de serotonina, porque essa serotonina, quando você dorme, vira melatonina no cérebro. E melatonina é o maior antioxidante que o seu corpo produz. Então, o que eu falo para o paciente? A gente faz uma suplementação de um precursor dessa serotonina, porque a serotonina é feita a partir de nutriente. Que nutriente? Triptofano, que tem aonde? No chocolate, no grão de bico, na banana, um monte de coisa. Então, quando eu coloco o paciente para fazer essa suplementação, 10 da manhã, 5 da tarde e 9 da noite, que são os horários importantes de produção, eu peço para comer meia barrinha de chocolate. Olha que boazinha. E é um chocolate do bem, um chocolate gostoso. Gente, chocolate não tem nada a ver com aquele treco lotado de açúcar, lotado de leite e tem glúten que a gente compra. Porque aqui no Brasil, tudo aceita a palavra chocolate. Na Europa, não. Se você não tiver 50% de cacau, da manteiga de cacau, não pode ser colocado na embalagem chocolate. Quais foram os horários que você falou de comer chocolate, Gisela? 10 da manhã, 5 da tarde e 9 da noite, para junto com o suplemento desses horários que a gente coloca, a base de triptofano, você conseguir potencializar a produção de serotonina. Isso é muito importante, porque você repara que quanta gente com fibromialgia, né, Márcia? E a fibromialgia pergunta sempre, você dorme? Você dorme bem? A pessoa vai dizer não. Por quê? Porque ela não tem a serotonina suficiente para a produção da melatonina. E sem melatonina, fica muito complicada a vida. E viu? melatonina que a pessoa ingere à noite? Aquelas cápsulas. É interessante, principalmente o homem, eu nunca vi, aquilo é boa noite Cinderela para eles. Para nós, mulheres, não faz o mesmo efeito, mas eu sempre vou via alimentação. Se eu tenho a via metabólica para conseguir produzir a minha melatonina, eu vou tentar. Agora, Márcia, deixa eu aproveitar o seu espaço e contar uma coisa que muito pouca gente sabe. Você só produz melatonina se você dorme à noite. Gente que faz o turno trocado não produz melatonina quando dorme de dia. E os estudos estão mostrando que depois de 1 ano de turno trocado, a pessoa já começa um diabetes e 5 anos depois começa a aparecer câncer. É muito sério isso. Sono é o primeiro nutriente. E que horas que a gente tem que dormir?
Olha, eu estou tentando acertar uma coisa minha e aqui em casa a gente chama de ciclo circadiano. Circadiano, então é cerca de um dia. Só faz 160 anos que a gente tem luz elétrica, né? É muito pouco tempo. Então, até então, o homem dormia de noite e vivia de dia. Gente, o melhor é tentar acordar ao amanhecer e tenta dormir o mais cedo possível. Então, eu e o Rock, como a gente acorda às 5 da manhã, a gente procura dormir 9 da noite. Por isso que eu evito de fazer live muito tarde, porque 9 da noite até 5 da manhã me permite 8 horas de sono, que é um horário bom para nós, entendeu? Então, eu durmo bem, durmo relativamente cedo, né? Mas a gente tem que ir atrás dessas coisas, desse bem-estar. Então, acertar esse ciclo circadiano é muito interessante, melhora muito a saúde. Nós temos que terminar a nossa live, infelizmente, Gisela. Vamos marcar outra daqui a algum tempo. Ah, vamos! Muito pra... Sempre muita informação, de uma forma muito clara, objetiva, fácil de todo mundo entender. Parabéns aí pelo seu trabalho e muito obrigada. Obrigada pelo convite, querida. Foi um prazer e um beijo enorme aí para todos os seus seguidores, tá? Fica com Deus. Ah, depois a gente coloca aí o meu Instagram, que é @Gisela Savioli. E, gente, tá assim de vídeo no YouTube com tudo isso, porque é um trabalho de utilidade pública que eu faço como missionária da comunidade Canção Nova, tá bom? Um beijo enorme e fiquem com Deus. Obrigada, Gisela. Um beijo grande. Gente, outro grande. Foi o máximo, né? Olha, foi maravilhoso, a gente já sabe, temos que seguir essas recomendações da doutora Gisela, que foram assim perfeitas, e eu volto na quarta-feira, agora eu volto na próxima nossa live, também sempre com assuntos que eu tenho certeza que farão muito bem a todos nós. Boa noite para vocês.